Olá, amados, graça e paz. É com muita alegria que estou de volta com vocês para dar continuidade ao nosso estudo sobre Filipenses, onde nós estamos aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Na primeira parte, nós estudamos o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, onde nós vimos algumas características do apóstolo Paulo que nos ajudam a viver contente em toda e qualquer situação. Agora nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 26. Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao versículo 26, diz assim a palavra do nosso Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. No primeiro estudo nós vimos a importância de nós suplicarmos por todos os santos, de realmente nós nos colocarmos em situações de crise diante de Deus, pedindo que Deus supra as necessidades daqueles que pertencem a Ele e também interceder pelos demais. Também vimos a importância de nós orarmos para que o nosso amor cresça mais e mais. Agora, nesse texto, Paulo fala um pouco sobre a sua situação e o que ela gerou. E a primeira característica que eu vejo aqui que deve existir na nossa vida, para que nós possamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, é que nós devemos nos alegrar com o progresso do Evangelho. Paulo ele fala que aquela situação que ele estava vivendo, de prisão, de abandono muitas vezes, de fome algumas vezes, aquela situação tão precária, tão difícil, estava servindo para o progresso do Evangelho. Ele fala assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou seja, dar certeza absoluta para vocês que o que tem acontecido a mim tem contribuído para o progresso do Evangelho. É fascinante isso. É fascinante alguém que está numa situação tão difícil ver o progresso do Evangelho nessa situação e se alegrar com isso. Nós devemos ser assim também. Nós devemos ter o desejo que o Evangelho de Cristo Jesus progrida, cresça. Um exemplo, nós estamos em época de isolamento social, onde nós temos que ficar nas nossas casas, nos nossos lares, e por isso não podemos cultuar a Deus juntos, pelo menos não fisicamente juntos.
porque de certa maneira estamos cultuando a Deus juntos agora, eu aqui compartilhando a palavra e vocês ainda nos lares de vocês. Mas essa situação tem ajudado no progresso do Evangelho. A última vez que eu olhei, as visualizações do primeiro vídeo chegavam a 57 visualizações, se eu não me engano. Ou seja, muito mais do que nós teríamos se tivéssemos a IBD hoje pela manhã. Não com isso que eu não queira ter a IBD, é importante e estou ansioso para tê-la de volta e estar com vocês. Mas mesmo em situações de crise, Deus tem feito com que o Evangelho progrida. O Evangelho não está preso a quatro paredes. O Evangelho não está confinado por causa do coronavírus. O Evangelho continua a ser compartilhado. E isso acontece em várias igrejas pelo Brasil, e não só pelo Brasil, pelo mundo. Onde muitas pessoas que não assistiriam uma pregação, um culto, agora estão assistindo uma pregação de um pastor, de um missionário, de um evangelista, através da internet. Talvez esse seja o seu caso. Talvez essa seja a primeira vez que você está ouvindo uma pregação. E eu espero que isso trabalhe no seu coração para que você aprenda quem é Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse evangelho maravilhoso de Jesus Cristo logo logo. Mas você, amado irmão, que está aí confinado, também pode ajudar na propagação do evangelho, compartilhando essas mensagens, compartilhando textos bíblicos, compartilhando áudios, mas também fazendo culto familiar. No culto familiar, talvez pessoas do seu lar, da sua família, que não ouviriam o evangelho na igreja, pode ouvir aí com você. É interessante que Paulo diz que esse evangelho, ele atingiu até mesmo a guarda pretoriana, pessoas duras, pessoas que eram fiéis ao imperador, pessoas que jamais, humanamente falando, ouviriam a pregação de uma religião qualquer. Ainda mais uma religião que na época, como o cristianismo, era considerada uma seita do judaísmo. Mas Paulo diz que aqueles guardas, através do testemunho dele na prisão, estavam conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho estava alcançando aquelas pessoas. E não só elas, todos os demais. Provavelmente os prisioneiros que estavam ali próximo de Paulo, também os governadores, os juízes, as pessoas do júri onde ele foi julgado. Todas essas pessoas ouviram sobre o Evangelho de Jesus Cristo na situação que Paulo estava. Então que nós possamos usar essa época tão difícil que estamos vivendo para compartilhar o Evangelho com as outras pessoas, para fazer Cristo conhecido às demais pessoas, para que o Senhor Jesus chegue em lares onde, na maneira ordinária, na maneira normal, na maneira comum, não chegaria. Então compartilhe, não só essa mensagem, mas compartilhe o Evangelho. Mande versículos bíblicos para os teus familiares, envie palavras de esperança aos teus familiares, aos teus amigos. Use as redes sociais, já que você está confinado em casa e provavelmente passa mais tempo nas redes sociais do que o comum, do que o dia a dia. Então use isso para que o Evangelho progrida. E se alegre, apesar dessa situação difícil, se alegre porque o Evangelho está progredindo. Porque o Evangelho está alcançando pessoas que normalmente não alcançaria. Se alegre com isso. Se alegre com o progresso do Evangelho. É interessante que no versículo 14, Paulo fala que a situação que ele estava vivendo, de estar preso por causa da pregação do Evangelho, havia estimulado outros irmãos a pregar o Evangelho, a serem mais ousados, a realmente
falarem com mais ousadia, sem medo, sobre a palavra de Deus. Infelizmente, alguns faziam isso por ganância, por inveja, por orgulho, mas outros faziam por amor. Amor não somente a Paulo, mas amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Amor àquele que os amou primeiro. Movidos por esse amor, motivados por esse amor, eles pregavam o Evangelho. Mas é importante ressaltar algo aqui em relação a esses que pregavam por motivos errados. Eles não pregavam heresia, eles não pregavam mensagens de autoajuda, teologia da prosperidade ou coisas semelhantes. Eles pregavam o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes eu vejo pessoas usando esse versículo para dizer assim: não, a gente não pode julgar essas pessoas porque o que importa é que Cristo está sendo pregado. Será que Cristo está sendo pregado? Quando alguém diz que você é o centro e não Jesus, o Evangelho não está sendo pregado. E Cristo deixa de ser o centro. Então o Evangelho não está sendo pregado. Então Paulo não está falando de pessoas que pregam outro Evangelho ou pregam heresias. Não é com a pregação dessas pessoas que Paulo se alegra. Paulo se alegra com as pessoas que, mesmo motivadas por razões erradas, pregavam o verdadeiro Evangelho, pregavam Jesus Cristo, o Cristo crucificado, aquele que veio ao mundo, se encarnou por amor a nós, que deu a sua vida por nós numa cruz, que pagou por todos os nossos pecados, que cancelou toda a nossa dívida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse Evangelho que é pregado. Infelizmente, mesmo nos dias de hoje, há pessoas que entram no ministério por motivos errados. Há pessoas que não deu certo em nada na vida, então eu vou ser um ministro do Evangelho. Mas daí fazem seminários, passam todo o trâmite legal, digamos assim, das coisas, aprendem a entender a Bíblia, interpretar a palavra de Deus e compartilham o verdadeiro Evangelho. Nessas pessoas que Paulo está falando, o que importa é que Cristo está sendo pregado, que o Cristo crucificado está sendo pregado, que Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, que está vivo, está sendo pregado. Não heresias, não um falso evangelho. Um outro evangelho, Paulo vai falar em Gálatas, seja anátema, seja maldito. Mas o evangelho verdadeiro, mesmo quando pregado com intenções erradas, é o evangelho sendo pregado. É a verdade sendo levada aos corações das pessoas. Porque por mais que esses pregadores tenham intenções erradas no seu coração, quando pregam a verdade, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que salva. Mas há aqueles também que pregam por amor ao nosso Senhor, por amor ao Evangelho, por amor às pessoas. Sim, se você ainda não conhece Jesus Cristo e acha que os crentes são chatos por falar de Jesus para você, eles estão fazendo isso por amor a você, para te livrar da perdição eterna, que todos nós merecemos. Todos nós merecemos ser eternamente condenados, mas Cristo Jesus veio ao mundo para nos salvar. E quando nós pregamos isso para as pessoas, não é simplesmente para fazer adeptos da nossa religião, mas é para que essas pessoas sejam salvas, sejam libertas, sejam transformadas. Tenham nelas a alegria da vida eterna, como nós temos. É esse evangelho que nós pregamos. E nós devemos nos alegrar quando o evangelho de Jesus Cristo progride, mesmo em situações adversas, mesmo quando as coisas estão difíceis. E mesmo quando houver pessoas com intenções erradas pregando o evangelho, o versículo 18 deixa claro uma coisa: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim,
sempre me regozijarei com o progresso do Evangelho, com o fato de que Cristo está sendo anunciado, de que as pessoas estão conhecendo o Senhor Jesus. Com isso eu me alegrarei, sempre. Então se alegre com o fato de que o Evangelho de Jesus Cristo está progredindo, que Jesus Cristo está sendo anunciado a todas as nações. E ore por isso. Ore para que Deus levante mais trabalhadores para a sua seara. Ore para que Deus nos dê, a mim e a você, mais ousadia para que o Evangelho de Jesus Cristo seja compartilhado com as demais pessoas. E pregue também esse Evangelho, mesmo em situações de calamidade. Eu creio que está principalmente em situações de calamidade. Porque se há um momento que as pessoas necessitam desesperadamente ouvir uma mensagem de esperança, é agora. Nos outros momentos elas acham que não precisam, apesar de precisarem verdadeiramente. Mas agora elas estão mais receptíveis a essa mensagem, porque elas precisam de esperança. O mundo está caótico. O mundo está sem esperança. Muitas pessoas não sabem o que fazer. Por isso, leve Jesus a elas. Jesus que é a esperança da vida eterna. Jesus que é a esperança de que um dia todo choro, toda dor, toda tristeza se findará para todo sempre. Então se alegre com o progresso do Evangelho e faça parte daqueles que compartilham o Evangelho com as demais pessoas. E a segunda coisa que eu vejo nesse texto, que deve fazer parte da nossa vida, é que eu e você devemos viver para a glória de Deus. No versículo 19, versículo 26, Paulo fala isso sobre a vida dele. Versículo 19 ele fala assim, eu tenho certeza de que a súplica de vocês, os filipenses, e a provisão do Espírito resultaria na liberdade dele. Só que é interessante que quando a gente continua lendo, a gente vê que a liberdade de Paulo não está relacionada apenas a uma liberdade física da prisão. Porque ele fala assim no versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quer ele seja liberto das cadeias, quer ele morra, seja condenado e perca a sua vida, o que importa é que Cristo seja engrandecido nele. Essa deve ser a nossa característica como cristãos. O nosso viver deve ser para engrandecer o nosso Senhor. E até mesmo o nosso morrer. Quer vivamos, quer morramos. Que o Senhor seja glorificado em nós. Que o Senhor seja engrandecido em nós. Que a alegria do Senhor seja constante em nós, mesmo quando nós andarmos pelo vale da sombra da morte. Mesmo em meio a pandemias, essas que estamos vivendo ou outras que vierem, mesmo nessas situações extremas, que as pessoas possam ver em nós Cristo Jesus e Ele exaltado, engrandecido e glorificado. Ver em nós como vale a pena servir esse Deus Todo-Poderoso. Que Jesus seja glorificado em nós, que Jesus seja engrandecido em nós sempre. E é fantástico o versículo 21, é um versículo muito conhecido, que diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando a nossa vida está em Cristo Jesus, a própria morte se torna lucro. Por quê? Porque nós vamos adentrar a eternidade. Mas o nosso viver tem que ser Cristo, tem que ser para a glória de Cristo, tem que ser para que Cristo seja conhecido, glorificado. Essa questão de mimimi aí, quando está tudo dando errado, não ajuda nisso. Que as pessoas possam ver em nós uma alegria inabalável, mesmo apesar de situações difíceis. Alegria inabalável não quer dizer que nós não tenhamos momentos de tristeza, de fraqueza, de dificuldade. Mas mesmo nessas situações, é o Senhor que nos fortalece. Que nós possamos nos alegrar no Senhor,
nessas situações. Que o viver nosso seja Cristo Jesus. Que nós possamos viver para a sua glória. Que nós possamos viver para que Ele seja glorificado. É sensacional a questão de que Paulo faz um contraponto aqui com os outros. Enquanto para aqueles que pregavam o evangelho por sorte de ganância, por inveja, para que Paulo ficasse injuriado, enquanto para eles os motivos eram errados, para Paulo o viver era Cristo. Não importava a vida dele, não importava se ele seria reconhecido ou não, não importava se ele seria liberto da prisão ou não. O que importava é que Cristo seja engrandecido, porque o viver dele é Cristo. O viver dele era Cristo, a tal ponto de morrer se tornar lucro. Que essa seja a nossa realidade de vida. Que nós possamos viver para Cristo Jesus, para a glória dele. Que ele seja o Senhor do nosso viver. Independente do que aconteça com a gente. Que ele seja glorificado. É interessante que no versículo 22, ele fala que o viver na carne traz fruto para o trabalho. E por isso ele não sabia o que escolher. Ele não sabia se queria estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E não acho que ele fala partir e estar com Cristo, demonstrando que ele deixaria esse corpo e já estaria com Cristo, não ficaria adormecido, mas já estaria com Cristo. Não seria ainda de maneira plena, mas já é incomparavelmente melhor a essa vida aqui e agora. Só que do outro lado, ele tinha a questão da pregação do Evangelho, de ajudar os filipenses a crescerem na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Note que o desejo de Paulo de continuar vivendo não está relacionado a motivos egoístas. Ele não vivia para si mesmo, ele vivia para o seu Senhor e para os outros. O desejo dele viver é para que as pessoas conhecessem Jesus Cristo, para que as pessoas fossem aperfeiçoadas em Cristo Jesus. O que motiva você a viver? O que motiva você a querer continuar vivendo? O que te leva a ter medo da morte? Por que você não quer morrer? Eu não estou falando daquelas pessoas que querem morrer porque estão em depressão e acham que não há mais esperança. Isso são motivos egoístas também. Elas desejam a morte para que acabe a dor delas. Tanto que quem deseja a morte para si não é falta de amor próprio, é excesso de amor próprio. Porque a única coisa que elas querem é que a dor delas cesse, independente se isso vai gerar dor nas outras pessoas. O morrer se torna lucro para Paulo porque o viver dele não estava apegado a motivos egoístas. Ele vivia para o seu Senhor. Ele vivia para a glória do seu Senhor. E vivia para os demais. O desejo dele de continuar vivendo, apesar de que estar com Cristo é muito melhor, incomparavelmente melhor, era para que Jesus Cristo continuasse sendo conhecido através da vida dele. É por isso que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Porque não eram motivos egoístas que dirigiam a vida dele. Nós muitas vezes não vivemos contentes em toda e qualquer situação, porque muitas vezes perdemos aquilo que é o nosso ídolo, aquilo que traz alegria para o nosso viver, que gera prazer para nós. E aí, ao sermos privados dessas coisas, isso gera infelicidade, isso gera depressão, isso gera tristeza profunda. Agora, quando o nosso viver é Cristo Jesus, é para a glória de Cristo Jesus, e é para que as demais pessoas cresçam, para que as demais pessoas tenham um motivo maior para viver, ser alegres e aprenderem a estar contentes também em toda e qualquer situação, quando o nosso foco é o Senhor Jesus e as demais pessoas, aí
Pode vir a situação que vier, que nós estaremos contentes, que nós continuaremos contentes em Cristo Jesus, e até mesmo a morte se torna lucro para nós. Que nós possamos ser assim, que o nosso viver seja Cristo Jesus realmente, de fato, e que a nossa motivação para continuar vivos não seja motivações egoístas, mas seja o nosso Senhor Jesus, seja o progresso do reino, seja que outras pessoas cresçam em Cristo Jesus, seja que Cristo seja conhecido através de nós, seja para o benefício das demais pessoas. Que esse seja o nosso desejo, que isso estimule nós a lutarmos contra o coronavírus, não por medo de morrer, não porque estamos em pânico e por isso vamos ficar trancados no nosso quarto, mas que para que Cristo continue sendo glorificado na nossa vida, no nosso viver. Todo aquele que está em Cristo Jesus não precisa temer a morte. A morte é lucro. A morte é lucro. Porque quando deixarmos esse corpo, nós estaremos num lugar que é incomparavelmente melhor, onde não há mais morte, onde não há mais tristeza, onde não há mais dor, onde diz Apocalipse que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É isso que nos espera na vida eterna. Mas que nós possamos realmente buscar viver, continuarmos vivos e até nos protegermos dessa pandemia, para que outras pessoas não peguem a doença também, mas para que nós não pegamos a doença, para que nós possamos continuar servindo ao nosso Senhor, vivendo para o nosso Senhor, vivendo para a glória do nosso Senhor. Que motivos egoístas sejam abandonados e que o amor de Deus, aquele amor que nós pedimos para que Deus aumente mais e mais em nossa vida, que esse amor pelo nosso Senhor e pelo nosso próximo motive a nossa vida diária, que nós possamos viver para a glória do Senhor Jesus e que isso resulte no bem do nosso próximo, que isso seja a realidade da nossa vida. Então, amados, quer aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Se alegre com o progresso do Evangelho. Tenha alegria pelo fato de Cristo estar sendo conhecido e proclamado a todas as nações. E seja um instrumento de Deus para que isso aconteça também. E também, peça para Deus para que o teu viver seja Cristo Jesus. Viva para a glória do Senhor Jesus. Viva para Ele. De tal maneira que o morrer se torne lucro. Que você viva para que o Senhor Jesus seja conhecido e para que através da tua vida o próximo seja abençoado. Que essa seja a realidade do nosso viver. Que essa seja a realidade da nossa vida. E que mesmo nessa época de crise, nós possamos aprender a viver contente. Porque nós entendemos que o próprio Deus vai usar isso para o progresso do Evangelho. Mas também que essa época sirva para nós aprendermos a viver para Cristo Jesus, para a glória dele. Então, use esse tempo para crescer na graça e no conhecimento de Jesus, para estudar mais a palavra de Deus, para ter mais vida com Ele, intimidade com Ele, comunhão com Ele, para que as pessoas conheçam esse Evangelho maravilhoso através da tua vida também. Viva para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar por isso? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, amor e proteção. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. E obrigado pelo privilégio que temos, ó Pai, de podermos estudar a tua palavra. Obrigado, Deus, por esse trecho da carta de Filipenses, que Paulo, mesmo numa prisão, escreveu para que nós possamos meditar nela. E ajude-nos que, assim como Paulo, nós tenhamos alegria no progresso do Evangelho. E se porventura, Deus, alguém que está nos assistindo ainda não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor esteja salvando ele nesse momento. Que a obra
de Cristo Jesus naquela cruz, onde Jesus pagou pelos pecados nossos, seja realidade na vida dessa pessoa, que ela creia, se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho de Jesus Cristo nesse momento. Por favor, faz a tua obra na vida dessa pessoa também, Senhor. E eu peço a Deus que nós, que já cremos em Cristo Jesus, que já somos salvos, tenhamos alegria no progresso do Evangelho e sejamos instrumentos nas tuas mãos para que o Evangelho progrida, para que o Evangelho cresça, para que mais pessoas sejam alcançadas. Peço também, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a viver para a tua glória, para a glória do Senhor Jesus, que o nosso viver seja Cristo Jesus, a tal ponto que o morrer se torne lucro. Sabemos, ó Deus, que a vida eterna é maravilhosa, ela nos espera, mas que enquanto nós vivermos aqui, nós possamos viver não para nós mesmos, mas viver para a tua glória e para o bem do nosso próximo. No nome de Cristo Jesus, que eu oro, te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a nossa vida, que o amor do Deus Todo-Poderoso esteja no coração de cada um de nós e que essa paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, mesmo em momentos de crise como esse. Que Deus os abençoe e até a próxima. Se Deus quiser, quarta-feira que vem, nessa quarta-feira, eu trarei mais um vídeo trabalhando a continuidade de Filipenses, para que nós possamos juntos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Que Deus abençoe.